Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast iPod Doc. E hoje vamos falar sobre um assunto que é urgente no mundo inteiro. Vamos falar sobre o impacto da tela nas nossas crianças. Fica aí, fica atento, vem comigo. Hoje eu estou aqui com esta pediatra maravilhosa, a melhor pediatra do norte ao sul do Brasil, Amanda Pereira, para falarmos sobre um assunto que de fato é uma urgência. O uso de telas hoje, eu acho que traz impacto na saúde, tanto de adultos quanto de crianças, né? Mas estamos hoje para falar sobre crianças. Amandinha, se apresente para o nosso público, fale sobre você. Oi, gente, é um prazer estar aqui com Maíra nesse episódio do iPod Doc. E assim, ela é suspeita para falar, porque além de sermos amigas, eu também sou pediatra da filha dela, que por acaso é minha afilhada. Então tá tudo dentro do mesmo bolo e assim. E a filha dela é minha afilhada, então tá tudo junto e tá misturado. Tudo bem. Mas Maíra me convidou para fazer esse podcast, para a gente conversar um pouco sobre o uso de telas na infância. E assim, a gente vê que esse tema é tão importante, né, Maíra? E aí na mesma hora eu tive que dizer que sim, né? Eu não podia dizer que não, porque é realmente algo que nós, pediatras, batemos na tecla em todos os dias nas nossas consultas, perfeito, com todas as famílias, as que usam e as que não usam, porque as que não usam devem ser encorajadas e as que usam devem ser desencorajadas a continuar. Então, assim, a gente, profissional de saúde, principalmente pediatra, também aqueles que trabalham com saúde mental, hoje vivenciam o uso das telas como algo realmente como risco de patologia. E a gente precisa ficar atento a isso. Perfeito. E, Amandinha, para a gente começar o assunto, qual a relevância desse tema, né? Muitas pessoas já acham que é besteira, que é frescura, que é um exagero, né? Então, qual a relevância desse tema que a gente está trazendo hoje, de tela para criança? Na minha época, né? Isso é uma frase comum de avós e de vários pais. Na minha época não tinha isso, doutora. A gente podia assistir. Exatamente. Não fazia mal. Aí a gente precisa ver que época era essa, né? A gente tinha um cenário completamente diferente do que a gente tem hoje em dia. Hoje a gente tem televisão disponível a todo instante. Os streams estão aí mostrando programações diuturnas, 24 horas de programação disponível. Antigamente não era assim. Antigamente nem todo mundo tinha acesso à televisão. TV a cabo era coisa de luxo. Então, o que sobrava era a televisão aberta, com programação infantil num horário específico do dia. A TV Globinho estava lá para a gente, era a alegria do dia, era só ali aqueles 30 minutos e acabou. Mas se estudasse de manhã, já acabou. Perdia. Então só tinha no final de semana. Tinha depois do almoço ali que era rapidinho também. E a gente estava lembrando da nossa infância falando de TV, que era o que a gente tinha, né? Também tem isso, né? Não tinha tablet na época. Não, a gente só tinha televisão. Eu me lembro, o primeiro computador que chegou na minha casa, eu acho que foi em 1999, certo? E era assim, não podia pegar a qualquer hora. Não era assim? Não pode... eu lembro que minha mãe dizia assim, só liga se eu estiver em casa, que era muito caro. Então, se tivesse algum desarranjo, precisava ter alguém para ajudar a arrumar, para não correr o risco de quebrar. Internet era discada. Então, a gente tinha que aproveitar o pulso no final de semana, que era mais barato. Então, assim, era outro cenário, né? Sendo outro cenário ambiental, os reflexos disso na saúde das crianças certamente eram diferentes. Hoje em dia, a gente vive uma situação completamente diferente. Perfeito. A gente vive uma tecnologização da vida. Tudo hoje em dia se faz com tecnologia, né? Hoje em dia, em Singapura, tem até descarga tecnológica. Então, assim, tudo hoje em dia é tecnológico. A gente usa celular para agendar coisas, a gente usa as telas para fazer reuniões, marcar compromissos, lazer, entretenimento, assistir desenho, assistir filme, né? Se relacionar com as outras pessoas. Então, terminou que todas as atividades humanas passam por praticamente hoje em dia conseguem ser feitas via algum dispositivo eletrônico. Alguma tela. Perfeito. E existe diferença do impacto das telas? Uma criança assistir TV é menos danoso do que assistir um iPad ou estar com o telefone na mão? Tem algum estudo sobre esse impacto das diferentes formas? Sim. Esse impacto ele vai ter diferenças em dois âmbitos da vida da criança. Tanto na questão da saúde ocular, né? Uma criança que usa um tablet ou um celular, ela vai assistir mais de perto
E quanto mais perto ela vai colocar essa tela, maior o risco dela desenvolver problemas visuais, principalmente a miopia. Então, esse distanciamento entre os olhos e a tela é necessário para que evite problemas visuais. E é muito mais fácil fazê-lo com a TV, né? Muito do que mais você fácil. fazer com o iPhone. Então, se a TV é o que está disponível, ele fica melhor utilizado. Além disso, do ponto de vista neurológico, em relação, por exemplo, ao sono, a higiene do sono. Quando eu uso uma tela muito mais próxima, essas ondas de luz que entram pelos meus olhos, elas vão ter muito mais impacto negativo em relação ao sono do que quando essa luz é mais distante. Mas ainda assim, a luz no horário do sono gera um impacto negativo em geral, a tela em geral. Todo dia eu tenho que fazer orientação de higiene de sono no consultório, né? Porque fica parecendo que é um problema infantil, né? O problema infantil, ele existe porque na criança que está em fase de neurodesenvolvimento a todo instante, os danos podem ser difíceis de reverter e alguns são irreversíveis. O adulto que já passou essa fase do neurodesenvolvimento, ele tende a ter consequências diferentes do uso das telas. São mais essas alterações do sono, mas também diminui o limiar, a frustração, diminui a paciência, aumenta a pressa. Então, se a gente vê, aquilo ali atrapalha todo mundo. Agora, na criança, os impactos são muito mais negativos porque a gente tem um futuro todo pela frente. Vamos falar desses impactos agora, de todos eles que você está citando. Vamos organizar por segmento, para ficar mais fácil do nosso público entender. Em relação ao sono, que você já começou falando, né? O que é que o uso de tela pode ocasionar em relação a transtorno de sono na criança, no adolescente e no bebê? Maíra, veja só, a tela, além dela não ser recomendada, porque ela vai diminuir a secreção de melatonina por conta da luz azul direto nos olhos na hora de dormir, ela deixa a criança agitada, ela deixa a criança acelerada. E isso leva a uma diminuição, a um aumento do período de latência para entrar no sono profundo. Se ela demora mais a entrar no sono profundo, ela pode fazer distúrbios do sono nesse período. E quando a criança é exposta a telas, no seu momento de sonhos, no momento de fantasia ali no sono, ela tende a ter sonhos mais difíceis de encarar, digamos assim. Pesadelos. Ela tende a ter pesadelos, um sono mais agitado, transtornos como um despertar confusional noturno, transtornos como um terror noturno também podem acontecer nessas crianças que são expostas à tela. Então, assim, a qualidade do sono fica muito ruim. Pode até ser que não interfira tanto na quantidade de horas. E isso é o que pega a maioria das famílias. Mas dorme bem, né? Às vezes, assim, estava lá assistindo e pegou no sono. Nossa, que bom, vou usar a tela como um indutor do sono. Mas, na verdade, os prejuízos microscópicos que estão acontecendo são inúmeros e a gente deve evitar. E no neurodesenvolvimento, Amandinha? Quanto tempo você tem? O céu é o limite. Quem manda aqui é você. Não, é porque, assim, a gente pega um indivíduo... Eu sempre gosto de falar da criança comparando o tempo. 6 meses de vida para sua filha é uma coisa. 6 meses de vida para você é quase nada hoje, né? Então, agora que você já é adulta, exatamente, mas para ela é 1/3 da vida dela. Então, quando a gente pega situações que vão interferir no neurodesenvolvimento, a gente interfere nesse nível. A gente interfere numa grande parcela da vida desses indivíduos. E a gente não sabe quanto tempo ainda vai sobrar de repercussão disso tudo. A gente pega um indivíduo que não falava e que agora fala, que não andava e que agora anda. E se nesse meio do caminho ele é exposto a agressões, não estou falando só de agressões físicas, mas agressões aos seus neurônios, certamente essa trajetória não vai ser boa. Então, uma criança que tende a ter um limiar de frustração menor, ter menos paciência para brincar com um brinquedo, ela vai ter menos paciência para desenvolver atividades mais complexas, ela vai ter menos paciência para sentar para estudar, ela vai ter menos paciência para lidar com as outras pessoas que pensam diferente dela. Isso vai trazer repercussões em cada etapa de sua vida. E vai tornar-se um adulto que vai colher todos os frutos negativos da impaciência, por exemplo. Isso é um ponto que eu estou trazendo, né? Linguagem pode ser afetada, desenvolvimento motor pode ser afetado.
Porque para tudo isso acontecer de forma equilibrada, a gente precisa de um cérebro com os estímulos adequados. E a tela definitivamente não é um estímulo adequado. Altera bastante a questão de conexão social, né? Mas... Eu vi algum estudo, não lembro se era, acho que era em adulto, não era em criança, mas falando que o uso excessivo de telas reduz até a empatia, né? Então, até a nossa capacidade ali de se colocar no lugar do outro, de enxergar. A gente vê muito isso em rede social, o quanto que reduz a empatia, pelo tipo de convivência em rede social, né? As pessoas se agridem, é tanta coisa que acontece ali. E se você fica muito naquilo, você normaliza isso na sua vida também, no seu contato pessoal, reduz interação social, reduz conexão social, crianças que são mais expostas à tela? Com certeza. Eu vou dizer a você que a tela ela diminui muito o nível de atenção dos indivíduos. E ser desatento é um ponto importante em eu não prestar atenção na vida do outro. No que é importante para o outro. No que numa convivência social precisa existir de atenção minha para dar valor ao outro. Então eu posso estar aqui com você, nós duas no celular. Eu estou aqui no meu mundo no celular, você está aí no seu mundo no celular. E do nada você pode estar me contando uma história, eu não estou prestando atenção e eu vou e começo a contar a minha história por cima da sua. Eu não considerei absolutamente nada de quem você era. E isso vai acontecer na vida de quem é exposto à tela precocemente? Claro que vai. Não só pela desatenção, mas pelo que é estimulado por esses conteúdos. Então, assim, essas crianças precisam ser poupadas desse risco social tão grande, que é serem expostas a excesso de telas na sua infância precoce. E olha que a gente não está nem falando do tipo do conteúdo que passa nas telas. Não, a gente está falando só do apenas dispositivo, né? Se a gente for entrar aqui para falar do tipo de jogos que tem disponível, dos riscos expostos nas redes sociais, aí não vai ser um dia, né? A gente vai ter que passar uma semana aqui falando, porque eu acredito absurdo. Que, assim, já é hoje um problema de saúde, né? Eu acredito que em breve vai se tornar diagnóstico com CID, as coisas de comportamento e de saúde mental que estão relacionadas às tecnologias. Já existe hoje uma atenção dos profissionais do direito em relação a isso, varas em fóruns, juízes específicos para tratar crimes envolvendo o uso de dispositivos eletrônicos, que aí vai envolver o uso com adolescentes, até com crianças mais jovens. Então isso aí é um mundo, é um buraco negro, eu diria, e que a gente tem que poupar a nossa comunidade, os nossos filhos disso. Perfeito. E deixa eu puxar um pouquinho aqui para a minha área agora. Qual o impacto do uso de telas em crianças e doenças metabólicas e obesidade, diabetes e por aí vai? Vê, isso aí é bem legal, é um tema que amplia mais, porque a gente pode entrar um pouquinho na atividade física na infância. As crianças abaixo dos 7 anos, as crianças pequenas, elas devem ser estimuladas a fazer atividade física que é suficiente através do brincar. O que acontece? 30 anos atrás se brincava nas ruas, se brincava no pelotis dos prédios, se brincava de fato. Voltava-se para casa com o pé preto sujo, suado, que ninguém aguentava. A roupa não servia mais para nada. Então essas crianças brincavam. O que a gente tem as crianças hoje em dia? A gente tem crianças de hoje em dia que vão para a escola, às vezes fazem período integral, com atividades que não são tão livres como o brincar deveria ser em alguns momentos da vida. São crianças que têm compromissos inúmeros, que fazem, se não tem o inglês no bilíngue ou no curricular, fazem 2 horas de inglês por fora, fazem um balé, uma natação, fora da sua rotina. E a brincadeira mais livre, cada vez tem menos tempo na agenda dessas crianças. Cada vez os adultos que estão com elas têm menos disponibilidade para estar brincando com elas. Então, a gente sabe que isso vai ter impacto, porque essas crianças ficam mais paradas. E aí você me diz, Amanda, mas elas não fazem natação 2 vezes na semana? Mas o que é uma natação de 30 minutos 2 vezes na semana frente ao brincar de 30 anos atrás? Nada. Tá? Então a gente vê que hoje em dia o sedentarismo aumentou, a criança prefere estar lá sentada, rolando uma tela, nem que seja passando um episódio na televisão, usando lá o seu tablet para um joguinho, para falar com um coleguinha. E isso tudo é significativo no impacto de sedentarismo, de obesidade infantil. Nunca se aconteceu tanto foco em saúde como nós temos vivenciado nesse período pós-pandemia. E nunca se teve tanta gente obesa.
como nós temos vivenciado, inclusive com a obesidade entrando para a faixa etária de adolescentes e crianças. Inclusive diabetes tipo 2, que era um diabetes de adulto, entrando cada vez mais precoce também. Exatamente. Cada vez mais frequente. E a gente vê também, Amandinha, que a tela entrou no universo do ensino, né? Então, veio a tecnologia, veio a questão dos tablets e tal, e a gente vê isso muito nas escolas, né? Livros físicos sendo substituídos por tablet, cada vez mais aula de robótica, de não sei o quê, e tudo envolve ali algo de tecnologia, envolve telas também. Minha filha tem 1 ano e 10, tu sabes, eu fui ver escolas para ela e já tinha aulas que a professora utilizava tablet. Eu disse, mas ela não tem nem 2 anos. Não, mas ela não vai ter acesso com a professora. Mas ela está ali vendo a professora usando aquela tela. Então, é bom ou não é bom? Até onde permitir essa tela na escola, né? Essas brincadeiras interativas na escola como forma de aprendizado, utilizando tela, os livros ali na tela. A partir de que idade seria o ideal? Faz sentido? Uma escola que não tenha isso é uma escola atrasada? Ou a criança vai ter algum déficit, algum prejuízo? Foram muitas perguntas de uma vez só, né? Mas elas estão juntas, realmente. Aí o teu editor solta uma bomba na imagem e acaba o podcast, né? Com essa pergunta. Solta a bomba na imagem, produtor. Que a gente vinha falando de efeitos negativos da tecnologia. E agora você traz o questionamento sobre um efeito positivo. E o seu questionamento ele é muito pertinente, porque nós estamos no mundo tecnológico e isso não tem mais volta. Exato. Nós não vamos destruir a tecnologia. Não adianta ficar, mas no meu tempo era melhor. Nosso tempo não volta, acabou. A tecnologia, ela está dentro dos lares e ela precisa, dentro desses lares, ser utilizada da melhor forma. Então, nós precisamos, enquanto humanos, humanizar o uso disso, saber utilizar isso, para que a gente viva em simbiose não. É simbiose, né? Em comum acordo com essa tecnologia e que a gente não seja destruído por ela. Então, assim, vamos lá. Vou te dar um exemplo prático em relação a essa questão de escolas, tá? Certo. Hoje em dia se fala muito sobre o uso da tecnologia para o ensino dentro da escola. E quando é que ele é útil? Ele pode ser útil para crianças que têm algum transtorno, alguma síndrome, alguma dificuldade em relação à leitura, em relação a que precisam aumentar a letra. Crianças que precisam do sensorial para ajudar a entender, a aprender alguma coisa. Nesses pontos a tecnologia vai vir. O uso da robótica dentro dos ambientes de escola vai estimular a criatividade, vai estimular o pensamento crítico. A criança vai vendo as coisas acontecerem, os experimentos que são trazidos ali, vai fazendo com que essa criança cada vez tenha mais interesse pela matéria, por estudar. O uso da tecnologia está dentro do lar dessas crianças, ela está vendo todo mundo ao longo do dia. Então, pegar aquilo ali que brilha aos olhos dos pais e colocar dentro do ambiente de ensino também vai ajudar como um recurso de trazer o interesse da criança para aquele aprendizado. Perfeito. Só que isso não pode ser a dominação, ser o único modo de se ensinar. O principal, né? E hoje em dia, o que a gente busca é o equilíbrio. Na verdade, o ser humano busca o equilíbrio há muito tempo e tenta encontrar isso a todo custo, desde a história da humanidade. O mundo acaba e não encontra. E não encontra. Mas é porque quando a gente chega na internet e diz assim, é bom usar tecnologia para aprender matemática. Aí, de repente, todo mundo acha que aprender matemática agora é só com tecnologia. Quando a gente precisa o quê? Usar pontualmente isso durante o processo de aprendizagem das matérias em geral, para que a criança receba o recurso mais moderno para aprender, mas ela também vai em algum momento usar uma régua, em algum momento usar um transferidor, em algum momento tentar entender... Será que ainda se usa isso na escola hoje em dia? Em dia? algum momento tentar entender como é que o clássico se fez e chegou ao que temos hoje. A origem do que nós temos hoje vem de um ensino clássico. Vem das coisas que foram descobertas lá na Grécia, lá nos egípcios, lá nos persas, nos fenícios, tudo vem dali. Então, o clássico, ele foi a base da gente chegar no que a gente tem hoje. E a gente não pode desprezar tudo isso. Agora, a gente vai usar a tecnologia para melhorar o processo, sempre. Isso aí a gente precisa fazer. E as escolas que pensam em robótica, que pensam em tecnologia, elas certamente estão à frente. Mas elas só continuarão à frente se elas nunca esquecerem qual é a base do neurodesenvolvimento infantil, qual é a base da pedagogia, que envolve muito mais do que só modernizar o seu ensino.
Perfeito. E existe uma idade, seria interessante que essa tecnologia entrasse nas escolas a partir de tal ano, a partir de tal série, muito precoce, tipo no primeiro aninho, é desnecessário, não acrescenta em nada. Existe Você diz isso para uso pelos alunos ou pela tecnologia, ou a escola usar isso como tecnologia? Os alunos. Então, uma professora, por exemplo, que vai mostrar algo num iPad para as crianças, mesmo que eles não manuseiem, mas estando na mão dela. Então, a criança vivenciar um ambiente em que o adulto está usando uma tela toda hora, deveria ser uma coisa bem mais para frente, né? Certo. Se eu tenho crianças de até 2 anos, com a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria de ser 0 o tempo de telas, o ideal é que no ambiente escolar elas sejam protegidas disso. A gente sabe que os pais dela vão usar a tela em Falaremos casa. já sobre isso. Então, elas devem ser poupadas disso dentro desse ambiente. O ideal é que para este público o recurso seja totalmente analógico. Quando a criança vai crescendo, a exposição a telas vai se tornando possível e às vezes até necessária. Eu não tenho a menor ilusão de que as nossas filhas não utilizarão tecnologia nas suas vidas. Claro. Eu chego a questionar se daqui a 10 anos algumas coisas das matérias clássicas na escola vão existir do mesmo jeito, com o que nós temos visto de inteligência artificial. Essas crianças têm acesso a dispositivos eletrônicos, desses dispositivos de casa inteligente. E elas vão começar a utilizar isso dentro da sua vida. E esses dispositivos de casa inteligente vão começar a ter inteligência artificial. Então, elas vão começar a conversar com esses dispositivos. O dever de casa vai ser feito por Alexa. Eu já tenho pacientes que fazem isso. Vai ter que desligar a Alexa. Que chegam em casa com a demanda de escreva 7 palavras que contêm a letra C cedilha. Sei lá, quando está aprendendo C cedilha. E, tipo, a família vai ver, nossa, quantas palavras com C cedilha, nem eu conhecia tantas. E a criança, eu perguntei a Alexa. Então, tipo, eles são inocentes, mas eles usam isso. E isso é muito significativo. A gente bota tudo tecnológico dentro do nosso ambiente, mas a gente, para saber que uma luz liga no interruptor e que eu posso usar a inteligência eletrônica para ligar essa luz, antes eu precisei usar um interruptor. Mas pode ser que os nossos filhos nem passem por isso, de apertar o botão de um interruptor. Então, isso é importante. Né? A gente não sabe como vai ser o mundo daqui a 10 anos. Onde vai ter essa tecnologia? Mas isso aconteceu com a gente, de uma certa forma. Eu tenho irmãos de 20 anos que não sabem o que é um orelhão. Nunca usaram orelhão na vida. Veja, tem 20 anos, né? Vocês sabem o que é um orelhão? Orelhão, alguém sabe? Gente, vocês sabem o que é um orelhão, né? Coloca, por favor. Bote a foto, produtor. Produção, Bota a produção na orelhão. tela. O que é um orelhão? Eu usava a fichinha, eu usei o cartãozinho no orelhão. Não Daí sabe. que vem a expressão cair a ficha, caso as pessoas não saibam. Olha aí, olha, é que é muita cultura desse podcast. E você está falando muito da questão de uso em casa. Eu vou sair um pouco desse foco muito rapidamente, para não fugir demais, e vou fazer uma pergunta. Qual o impacto do uso da tela pelos pais na vida da criança? Isso dá um podcast, né? Mas, rapidamente. Isso dá. Um estalo de consciência para quem nos assiste. Vamos dividir um pouquinho por faixa etária. Bebês, né? Até 2 anos. Eles dependem muito da nossa presença física, né? Eles não conseguem entender que nós, quando estamos ausentes, estamos pensando neles e estamos preocupados com eles. Para eles, a materialização do afeto, do amor, é com a nossa presença física lá, interagindo, dedicando tempo, tocando neles. Então, você pode imaginar que para esses indivíduos, quanto mais tela os pais usam, menos essas crianças recebem a atenção que precisam e mais serão afetadas na sua vida. Quando o problema em questão afeta a questão emocional da criança, todo o desdobramento é muito mais grave do que quando a gente pensa numa questão pontual biológica da vida. Então, para crianças pequenas, para bebês, o que for possível de se usar fora da presença dessas crianças, que se esforce para fazer. Vou dizer um exemplo que é muito difícil. Hoje em dia a gente usa muito para registrar momentos, fotos, vídeos das crianças, né? E eu sempre bato muito na tecla no meu consultório de dizer assim para os pais: a criança que está fazendo uma coisa legal e que busca o olhar do pai ou da mãe naquele momento e que encontra o pai ou a mãe por trás de uma tela filmando ele,
ela tem um impacto muito negativo nessa busca que ela faz. É muito mais importante que eu olhe, que aquele momento seja registrado na minha memória, do que eu garanta o registro daquilo, mas que os neurônios do meu filho, da minha filha, da minha criança estão sendo menos estimulados afetivamente, porque ela não encontra os meus olhos na hora que me busca. Isso é muito significativo. Perfeito. As crianças maiores também precisam disso. Elas precisam bastante. Mas elas vão começar a conseguir interagir com os pais utilizando a tecnologia. De assistir um filme juntos, de jogar um joguinho junto. Então, isso já vai começando a entrar num novo cenário, num cenário de trazer para a interação e menos para uso isolado pelos pais. Ainda assim, os pais continuam precisando para usar para trabalho, até para lazer, para organizar eventos sociais com as famílias. Então, tudo isso precisa ser dosado. É aquela tentativa da busca do equilíbrio. E a gente precisa entender uma coisa. Vamos supor que eu tive um dia de excesso de trabalho, trabalhei muito, precisei usar bastante celular. Isso claramente é notado nos olhos das nossas crianças, que ficam no final do dia mais carentes, demandando mais atenção, olhando mais para nós e nos chamando com o olhar. Eu preciso olhar para isso e tomar uma atitude, não ficar numa zona de culpabilização que não me leva a nada. Perfeito. E realmente tomar uma atitude de mudança, sabe? Então não está tudo perdido, mas a gente precisa mudar as atitudes que a gente reconhece como equivocadas. Perfeito, maravilha. E já para a gente ir caminhando para o final, como fazer esse uso racional, né, de tela, esse uso consciente? Você falou que criança até 2 anos é 0 tela. Então, qual seria a recomendação por faixa etária? Né? E como fazer o melhor uso possível dessa tela junto às nossas crianças? Então, até 2 anos, 0 telas. A sociedade, a Academia Americana de Pediatria, ela coloca uma exceção, que são telechamadas com parentes que moram em outras cidades. Por exemplo, o seu caso, que a sua mãe mora em outra cidade. Sim. Não seria inadequado que você tivesse uma telechamada da sua filha com a sua mãe, para que elas pudessem manter algum tipo de interação e vínculo. Aí o que é que eu dou geralmente sugestão? Se for possível, usar a tela do computador, que a criança vai ver o outro maior. Se for possível, distanciar o celular da criança, se for usar o celular. Se for possível, ter um momento para aquilo. Não pega a criança que está brincando lá, super concentrada, e olha a vovó aqui. Não, vamos ligar para a vovó. Já coloca um cenário diferente para aquilo. A criança começa a entender que o uso da tela é restrito para que ela ligue para a vovó. E não que aquilo entra no meio da brincadeira dela, porque depois no fluido vai, deixa aqui na minha brincadeira também que eu vou mexer um pouquinho, sabe? Então, abaixo de 2 anos seria isso. Certo. Acima dos 2 anos, até 5 anos, uma média de 1 hora por dia que não acumula. Zerou as 24 horas, zerou as horas. No próximo dia só tem 1 hora de novo para usar. Não pode ficar a semana sem, no final para maratonar no 7, sábado, não pode. Tá. E eu sempre digo, episódios mais longos, que vão reter mais tempo a atenção, são episódios que vão levar a menos dano comportamental do que doses pequenas de episódios curtos que vão alimentando aquela criança ali de dopamina e vão deixando ela cada vez mais dependente das telas. Perfeito. Acima de 5 anos seria 2 horas, mas a gente precisa dosar conteúdo e fazer uma coparticipação do adulto responsável que precisa conhecer o conteúdo que está sendo consumido pela criança. Lembrando que jogos violentos não são indicados em nenhuma faixa etária. Nem para adulto, bebê. Nem mesmo nos adolescentes. Não está indicado. E alguns tipos de conteúdo consumido, como jogos de aposta, ainda que de brincadeira, não devem ser estimulados. Rede social. Agora você me pegou, você pergunta o quê? O que Instagram, idade eu acho? Então... TikTok e por aí vai. Isso não é uma coisa que deveria ser estimulada para menores de 15 anos. Adolescentes, no seu início da adolescência, não tem a menor condição de gerir as repercussões da rede social, de gerir emocionalmente e nem de fazer uma gestão de tempo de uso disso. Perfeito. O que a gente sabe hoje é que é muito grande a associação entre o suicídio na adolescência e problemas que aconteceram com o uso da rede social. E isso precisa ser combatido como crime.
Perfeito. Bullying, transtorno de percepção de autoimagem para meninas e adolescentes, violência, Sim. né? Enfim, Pornografia, violência infantil, né? Tráfico de crianças, tudo isso está associado também à parte obscura do uso dessa tecnologia, que a gente precisa combater. Perfeito. O que mais? Alguma outra orientação para esse uso correto da tela? Maíra, na volume infância? baixo. Quanto mais distante da criança, melhor. Então, preferir televisão do que tablet celular. Manter a criança sentada no sofá. Não permitir que a criança se aproxime dessa tela, certo? Fazer o uso combinado, pouco tempo, apenas dentro do que é permitido. No dia que está tranquilo, no dia que está bem, a rotina está encaixada. Não usa isso como uma sugestão para a criança. Tu não quer assistir um pouquinho de televisão, não? Não, deixa para usar num dia que você tá mais atarefado, precisa fazer alguma coisa de fato e precisa que a criança fique ali. Isso respeitando o limite de cada faixa etária. Não acumular de um dia para outro. Episódios mais longos, filminhos, são melhores do que pequenos episódios. Então, tudo isso... E não deixa a criança estar comendo na tela, né? Ah, tá. Não comer na tela, por favor. Eu sempre digo para os meus pacientes, você vai no cinema e compra um pacote de pipoca, acaba no trailer. Exatamente. A gente come a pipoca todinha antes do filme começar. Então, quem come assistindo, come desatento. Não está prestando atenção nem no que está vendo, nem no que está comendo. Não sabe a quantidade que comeu, não sabe o que comeu, não tem percepção nenhuma, aumenta o risco de doença metabólica. Então, nada de tela e comida ao mesmo tempo. Comida é na mesa, em família, concentrado, olhando para o prato. É assim que a gente faz as refeições. Exatamente. O que mais? Considerações finais agora, para a gente encerrar o nosso episódio, Amandinha. O que é que você deixa de mensagens principais para a galera que nos assiste? Bom, eu acho que a maior vitória que nós tivemos em relação à saúde infantil recente foi essa lei que saiu de proibição do uso dos celulares nas escolas. Foi ótimo. Né? Isso aí eu acho que vai ser uma virada de chave muito grande em relação a o quanto a gente pode prevenir de prejuízos, porque muitas crianças passam no mínimo um turno na escola, algumas passam 2 ou mais meio. Então, isso vai ser algo que vai afastar essas crianças, nem que seja compulsoriamente, do uso dos celulares. Isso aí vai causar muita diferença. Conscientizar essas famílias de que não é besteira, conscientizar os outros parentes de que não é só uma frescura dos pais, né? Que não é invenção de pediatra, conscientizar de que isso não é invenção do mundo moderno, porque antigamente se fazia. A mesma coisa, eu acho muito engraçado. Uma vez, acho que foi meu pai, que vendo eu colocar a minha filha para dormir novinha, a gente fazia um charutinho com ela. Aí ele dizia, vocês não dormiam amarradas. Aí eu dizia, a gente dormia de barriga para baixo. Então, tipo, são muitas coisas diferentes hoje em dia e a gente precisa olhar isso, né, na hora de fazer as recomendações. Então, assim, de mensagem final, o que eu trago é, não subestimem o efeito negativo no neurodesenvolvimento que as telas podem trazer. Elas são capazes de deixar a criança com atraso de linguagem, com atraso motor, com atraso na capacidade de gerir suas habilidades emocionais, com imaturidade emocional, baixo limiar, frustração, agitação psicomotora, distúrbios do sono, tudo isso pode ser causado pelo uso excessivo de telas, ou até pelo uso adequado dentro de uma criança que não recebe o afeto adequado em outros momentos. Então, tomem bastante cuidado com o uso dessas tecnologias para suas crianças. Perfeito, maravilhoso e esclarecedor. Eu espero que isso sirva para você que nos assiste, né? Nós temos, grande parte dos meus seguidores, eu sei que tem filhos e isso é muito importante e vem sendo negligenciado. Amandinha, muito obrigada pelo podcast, por tudo, pela presença, adorei, aprendi, né? Eu, enquanto mãe de um bebê. Agora tu vai parar de dar telas a ela, né? Ei, peraí, lá em casa é tela zero, eu tenho uma pessoa dessa na minha vida, você acha que eu vou dar tela pra minha filha? Jamais, é tela zero e continuaremos assim pelo maior tempo possível. Muito obrigada, espero que você também tenha aprendido, curta o episódio, segue o canal e não perca o nosso próximo.